trabalho, Dia do Trabalhador. Se me permitirem, eu quero falar outras coisas hoje. Eu quero falar da minha profissão, já que eu sou hoje só um professor com muito orgulho. Só parece pouco, né? Mas é o suficiente para que eu possa buscar encantar os alunos com um pouco de conhecimento, um pouco de reflexão. Eu me apaixonei por essa profissão, magistério, quando era bem menino. Eu me alfabetizei sozinho, então eu logo me encantei pela leitura. E eu frequentava uma livraria de livros usados, que era o que eu às vezes podia comprar, chamada Martins Livreiro, aqui em Porto Alegre. Fica na rua Riachuelo. E eu sempre ia com o que eu conseguia juntar do pouco dinheiro, já que nós éramos muito pobres quando era criança, ia a esta livraria para comprar livros usados. E eu comprava de uma coleção chamada Clássicos Infantos Juvenis. E me lembro que eu fui lendo praticamente toda a coleção até o seu final, tive sorte de ninguém comprar nenhum volume. E na última coleção eu fiquei lendo O Conde de Monte Cristo e tinha como último livro para ler aquilo que eram Os Três Mosqueteiros. Eu li O Conde de Monte Cristo e sentado num banquinho que tinha nessa livraria, eu me lembro que eu chorei muito, porque me emocionou muito. Eu era muito menino, tinha uns 13 anos, chorei profundamente. E fiquei numa angústia, porque eu tinha que tentar ler Os Três Mosqueteiros, mas eu tinha que simplesmente abrir mão do Conde de Monte Cristo, porque o acordo que eu tinha com o dono da livraria é com pouco dinheiro e o livro já comprado, eu conseguia comprar o outro. Então eu sempre tinha que dar o livro que eu tinha acabado de ler. E ele me viu chorando no banquinho. E ele veio e disse para mim que ele iria me dar os 2 livros, que eu não iria precisar comprar livro nenhum. Eu sairia naquele dia com o Conde de Monte Cristo e com Os Três Mosqueteiros. Mas ele me fez prometer uma coisa importante, que eu pudesse, de todas as formas possíveis, encantar as pessoas da mesma forma que eu me encantava com os livros dele. Encantar falando, encantar ensinando. Aos 13 anos, saindo daquela livraria, eu saí chorando, né? Emocionado pelo gesto, né, dele. Eu decidi que seria professor. E tenho sido, ao longo de 38 anos, professor. Dado aula de forma apaixonada, de forma enlouquecidamente apaixonada, criando fama de ser um professor duro, difícil, e na verdade a minha única preocupação é não falhar com os alunos, tentar sempre atendê-los da melhor maneira possível. Não é uma profissão que paga quase nada, não é uma profissão que valoriza ou é valorizada nesse país. Nesse país se fala muito de educação e se esquece de professores, é quase um paradoxo. Mas hoje, dia 1º de maio, no Facebook, um ex-aluno meu de 1993 me descobriu no Facebook e ele me disse que a minha aula, que ele assistiu no curso pré-vestibular unificado sobre Tristão e Isolda, que eu escolhi sempre para encantar a Idade Média com eles, tinha naquele dia, quando ele tinha 16 anos de idade, encantado de tal forma que ele chorou na aula, como muitas pessoas choravam pela forma como eu contava, como ele disse que até hoje ele ainda tem um resquício daquela aula. 1993, isso significam 27 anos. O tempo não apagou a memória desse aluno em relação à aula que eu dei. O tempo não apagou as minhas palavras da aula de Tristão e Isolda. E ele veio, ele me descobriu, e, portanto, ele entrou em contato comigo. Não existe dinheiro no mundo. Não existe valorização social no mundo. Não existe riqueza. Para um ser humano como eu, que não sou, né, famoso, ouvi de um ex-aluno há 27 anos que a minha história sobre Idade Média, contando Tristão e Isolda, o tinha feito chorar. E o legal é que em muitas aulas, os alunos choravam. Meninos e meninas choravam pela forma como eu retratava o amor e a dor e a morte de Tristão e Isolda. Eu nunca me esqueço que no colégio americano, que não existe mais, né,